A verdadeira chave que abre as portas do milagre não está em compreender cada detalhe do que acontece ao redor, mas em se permitir acreditar e agir, mesmo quando a neblina parece encobrir o caminho. Você não precisa ter todas as respostas, nem entender todas as razões. O que realmente importa é a disposição de se manter aberto, receptivo e pronto para avançar. O universo não reage à inércia, mas ao movimento. E neste exato instante, uma força invisível já começou a se direcionar até você. Antes de prosseguir, faça uma declaração ao universo. Escreva aqui: minha mente é milionária, porque tudo começa na forma como penso. Quando meus pensamentos se alinham à abundância, minha realidade se transforma. Deixe registrado nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Sinta essa afirmação percorrendo o seu ser. Eu vou responder com um coração, como sinal de apoio ao seu processo. O dinheiro já se move em sua direção, ainda hoje, nas próximas horas. Mas entenda, essa bênção vai muito além de simples números em uma conta bancária. O que se aproxima é grandioso, transcende a lógica comum e revela que sua presença aqui não é coincidência. Você está ouvindo estas palavras porque forças maiores trabalham em silêncio para transformar sua realidade. A prisão da escassez, que mantém milhões de pessoas presas, está se quebrando diante dos seus olhos. O que parecia inalcançável, agora começa a se aproximar com intensidade. O fluxo da riqueza, que por tanto tempo parecia passar distante de você, agora reconhece o seu nome. Não estamos tratando de algo pequeno ou passageiro, mas de uma transformação capaz de mudar completamente a sua vida financeira. Dívidas e frustrações ficarão para trás, e você entrará em um nível de liberdade onde o dinheiro se tornará seu aliado. Declare: eu sou digno de riquezas sem limites. Repita: eu sou digno de riquezas sem limites. Quando você escrever isso, deixarei um coração em sua mensagem como sinal de que o universo ouviu a sua voz e já preparou o maior milagre financeiro da sua trajetória. Você está diante de uma oportunidade rara, algo que muitos buscam a vida inteira sem encontrar. Isso não é acaso, é sincronia. É o alinhamento perfeito com uma nova frequência capaz de reescrever destinos. Nas próximas horas, acontecerá uma virada tão intensa e clara que você lembrará deste momento como o marco inicial da sua prosperidade. A maré mudou. As portas que pareciam trancadas estão se abrindo. Seu nome, antes esquecido, será mencionado em ambientes de influência, sucesso e riqueza. Existe um caminho oculto, ignorado por muitos, mas que agora está diante de você. Foi escolhido para enxergar, para agir e para entrar nesse fluxo. E existe um motivo. A hora chegou. O sistema que sempre beneficiou poucos e excluiu muitos, finalmente revelou uma brecha. E é por ela que você vai atravessar. O dinheiro encontrará o seu nome, o seu CPF, a sua conta. Você foi convocado a participar de um movimento silencioso, porém poderoso, onde pessoas comuns já estão recebendo valores extraordinários. Isso acontecerá mais rápido do que imagina. Mas antes de revelar o que destrava essa avalanche de prosperidade, preciso que saiba uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Algo gigantesco está prestes a se manifestar em sua vida financeira. Você já sente isso no coração, como uma certeza inexplicável que pulsa com força. Você não caminha mais sozinho. Uma inteligência superior opera agora, alinhando cada detalhe do seu destino com a abundância. Cada instante faz parte de um ajuste invisível, um preparo do céu para que tudo aconteça no momento exato. Chegou a hora de deixar a espera e entrar no recebimento. Nada foi em vão. Cada dor, cada obstáculo e cada desafio foram parte do treinamento que o trouxe até aqui. A virada não acontece em cenários perfeitos, mas quando você decide não aceitar mais migalhas.
É nesse momento que a energia do dinheiro passa a enxergar você de maneira diferente. Sua vibração se eleva com coragem, fé e clareza. Não se trata apenas de frases bonitas, mas de transformação real. Imagine os céus abertos, derramando uma chuva de bênçãos. As dores, as contas, as lágrimas, as promessas quebradas, tudo se transforma no combustível para o seu renascimento. O poder está voltando para suas mãos. Aqueles que duvidaram de você vão silenciar diante dos seus resultados, porque não há argumentos contra a prosperidade visível. O dinheiro chegará como resposta à sua fé, persistência e resistência. É como se uma senha espiritual tivesse sido digitada, liberando o acesso ao que esteve bloqueado por tanto tempo. O que estava parado agora se movimenta. O que parecia inalcançável já está tão próximo que você quase pode tocar. Isso não é apenas uma previsão, é uma convocação celestial. Você foi escolhido e os sinais já estão aparecendo. Pessoas que surgem do nada para te estender a mão, soluções inesperadas, respostas que antes estavam escondidas, tudo começa a se encaixar. Sua assinatura energética está sendo alterada. A partir de agora, você atrairá coisas diferentes. As limitações ficaram para trás. Reforce sua mentalidade de prosperidade. Escreva nos comentários: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas, porque acreditar é o primeiro passo para manifestar abundância. Quanto mais você declara, mais sua mente se ajusta para atrair o sucesso. Por isso, escreva agora: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas. Deixe registrada a sua aliança com a abundância. Vou responder ao seu comentário com um coração como sinal de apoio à sua caminhada. Se você escuta esta mensagem neste momento, é porque foi separado para viver o máximo, não em um futuro distante, mas a partir de agora. Ainda hoje, os recursos já estão em movimento, caminhando com força e direção para encontrar o seu destino, a sua vida. E a porta de entrada para tudo isso é você mesmo. O que antes parecia uma estrada escura começa a se iluminar, e onde havia dúvidas, surgem novos caminhos. Continue firme. Apenas mais um passo, mais um dia de fé. Permita-se sentir a energia do dinheiro se aproximando. Imagine a liberdade de escolher como viver, onde morar, o que vestir e como cuidar da sua família. Deixe sua mente e seu coração experimentarem esse cenário. Esse sentimento é o que abre os portais da manifestação. A prosperidade se aproxima como um rio que retorna após longo tempo de seca. E quanto mais você agradece, mais rápido ela flui em sua direção. A gratidão é o idioma mais poderoso do universo. Quando você diz, já recebi, o universo responde, então tome posse. Você não está sozinho. Existe uma força superior atuando nos bastidores a seu favor. Enquanto você descansa, portas são abertas. Enquanto você ora, caminhos são realinhados. O dinheiro que parecia inacessível começa a surgir de formas surpreendentes. Propostas, parcerias, recompensas, novas oportunidades. De repente, o que hoje é escassez se tornará abundância, porque o universo já está em ajuste. Mesmo que seus olhos ainda não percebam, o seu espírito reconhece. Se você sente, então é real. Veja-se em paz, próspero e livre. Visualize a casa dos seus sonhos, sua carreira florescendo, seu nome sendo celebrado com honra. E se sinta merecedor, porque é no instante em que você acredita que o céu se move. Deus jamais planta um sonho sem preparar o caminho para que ele se cumpra. A promessa ainda permanece. O que antes foi luta se torna sabedoria, o que foi dor se transforma em combustível. Cada tropeço fortaleceu você para este novo tempo. Não tema o que chega,
pois o novo não vem para assustar, mas para renovar. O passado deve ficar onde pertence. O futuro está batendo à sua porta com presentes que você pediu em silêncio. E quando abrir, verá que absolutamente tudo cooperou para trazê-lo até aqui. Nada foi perdido. Cada passo o moldou para estar pronto neste momento. O pior já passou. O melhor está à frente. Mesmo que lentamente, continue caminhando, pois a recompensa está chegando com força e abundância, trazendo respostas que silenciarão todas as dúvidas. O céu está em movimento e a colheita que se aproxima será infinitamente maior do que você ousou sonhar. Permaneça firme. Continue acreditando. O milagre que você tanto esperava já começou a se manifestar. Ele está vindo e vai alcançá-lo de forma tão clara e poderosa que você reconhecerá. Foi Deus. Você ouve isso porque algo grandioso está sendo orquestrado nos bastidores da sua vida. Mesmo sem enxergar, algo já se move. Uma força espiritual está reorganizando tudo, abrindo passagens onde antes havia bloqueios. O que parecia fim agora é o início de uma nova história. Não se trata apenas de boletos ou cifras, mas de identidade, de merecimento e de propósito. Você não nasceu para sobreviver na escassez. Dentro de você há um chamado que clama por mais. E quando as vozes da dúvida tentarem se impor, lembre-se, as promessas de Deus permanecem. Mesmo que tudo ao redor diga não, há um sim vindo do alto, ecoando sobre a sua vida. As circunstâncias podem enganar, mas sua essência conhece a verdade. Existe dentro de você uma chama que não se apaga, um lembrete silencioso de que ainda há conquistas, vitórias e celebrações à sua espera. Talvez a dor tenha erguido muros, mas agora é o momento de abrir os portões. A abundância está muito mais perto do que imagina. E quando a transformação começar, será como uma avalanche divina, intensa, rápida e irresistível. Você saberá que foi Deus quem guiou cada passo. Os sinais já estão por toda parte. Pessoas improváveis trarão propostas que parecerão incomuns, mas que, na verdade, serão respostas disfarçadas de oportunidade. Pequenos gestos abrirão grandes portas. Uma conversa casual, um e-mail inesperado, uma nova conexão. Tudo começará a se alinhar em seu favor. Você já enfrentou desertos, já chorou em silêncio, já contou moedas em folhas amassadas, procurando por um milagre escondido nos números. Mesmo assim, não desistiu. Isso prova que carrega uma força muito maior do que imagina. Agora é tempo de colher tudo o que foi semeado com lágrimas e perseverança. Se este conteúdo toca o seu coração, clique no botão Valeu aqui embaixo e apoie nosso trabalho. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo mensagens que transformam vidas. Saiba que cada apoio retorna multiplicado para você, porque tudo o que é entregue com fé volta em abundância. Os ventos mudaram de direção. As promessas não foram esquecidas, apenas estavam sendo preparadas com cuidado. Algo imenso se aproxima, e quando acontecer, a gratidão vai transbordar dos seus olhos. Você não viverá mais de escassez. Quando você acredita mesmo sem garantias, Deus libera bênçãos sem limites. Agora tudo está sendo ajustado ao seu favor de uma maneira inédita. É como se, enquanto você dormia, a maré tivesse virado e, ao despertar, tudo já estivesse transformado. O que antes exigia esforço, agora flui. O que era espera virou aceleração. O que era silêncio tornou-se festa. Para viver essa mudança, é preciso estar presente, aberto e atento. Direções divinas estão sendo transmitidas neste exato momento. Não se trata de acaso. Esta mensagem foi enviada diretamente à sua alma, pois há propósito em tudo. Uma nova vida financeira está à sua espera. O primeiro passo é a fé. Não a fé que exige provas, mas a que caminha mesmo no escuro, com a certeza de que será sustentado. Ao vibrar nessa fé, você atrai o que sempre lhe pertenceu por direito.
A abundância, que por tanto tempo parecia distante, agora será o seu estado natural. A escassez perde espaço, a limitação perde força e a fartura assume o lugar que sempre foi seu. Cada segundo que você permanece conectado a esta mensagem é um passo rumo à sua liberdade financeira. O tempo da escassez acabou. Agora é o momento. O dinheiro reconhecerá o seu nome, sua energia e se manifestará de forma tão inesperada que você terá de conferir várias vezes para acreditar que é real. E será mais real do que qualquer experiência anterior. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: eu sou digno de riquezas infinitas. Todo o dinheiro que preciso vem até mim com alegria e facilidade. Ao declarar isso, o fluxo se intensifica, a energia se alinha e as portas se abrem ainda mais rápido. Esse é o seu chamado. Esse é o seu instante. Eu deixarei um coração em seu comentário, confirmando que você está pronto para viver o maior milagre financeiro da sua história. Se quiser apoiar ainda mais, torne-se membro do canal clicando no botão Seja Membro. Assim, você terá acesso a conteúdos exclusivos e fará parte de uma comunidade que cresce junto. A abundância não é privilégio de poucos, mas o destino daqueles que confiam, agem e perseveram. Olhe para trás e veja quantas batalhas venceu. Quantas vezes pensou em desistir, mas continuou. Isso não foi acaso, foi destino. Quanto mais profundas são as raízes, mais forte e frondosa será a árvore. A provisão que se aproxima é sólida e transformadora. Para recebê-la, mantenha seu coração limpo, sua mente focada e suas mãos abertas. A dúvida fecha portas, mas a fé abre caminhos. Talvez o cansaço tenha batido à porta. Talvez já tenha tentado de tudo, mas lembre-se, as curvas mais apertadas da estrada revelam as vistas mais lindas. Sua virada está mais próxima do que pensa. Cada oração silenciosa, cada semente escondida, cada esforço sem plateia foi registrado. O Deus que vê em segredo já liberou a resposta. A provisão se move até você com precisão divina, e quando chegar, você entenderá o porquê de cada espera. As oportunidades não aparecem apenas para os mais preparados, mas para os que estão dispostos. Esteja atento. Nem sempre a resposta virá como você espera, mas virá. As respostas que você procura podem surgir em uma ideia inesperada, em um encontro aparentemente casual, ou até em um pensamento no meio do trânsito. Deus tem seus próprios caminhos, e todos eles funcionam com perfeição. O que Ele pede de você é sensibilidade, um espírito atento e disposição para agir. A fé que apenas espera permanece estagnada, mas a fé que enxerga, discerne e coloca passos em movimento é a que de fato ativa milagres. É essa fé viva que transforma. Receba cada amanhecer como se fosse um campo pronto para semear. Não desperdice a oportunidade de lançar palavras de ânimo, pensamentos de valor e atitudes cheias de coragem. A cada escolha, você se aproxima do lugar onde a provisão já foi preparada. E quando ela se manifestar, virá com clareza, com sinais inegáveis, e você reconhecerá, sem dúvidas, foi Deus. Essa provisão não chega apenas para cobrir carências, mas para demonstrar que o Criador se importa com os detalhes da sua vida, conhece cada um dos seus sonhos e até mesmo aquilo que você nunca ousou pedir em oração. Você não precisa compreender como tudo se organiza, só precisa confiar que já está acontecendo. Porque quando o reino de Deus ocupa o primeiro lugar, todo o restante se encaixa com leveza. A abundância é consequência de um coração alinhado. Não se trata de tentar manipular o céu com repetições sem sentido, mas de posicionar a vida em princípios que abrem espaço para o sobrenatural agir. Buscar o reino é buscar propósito, justiça e verdade. Quando isso se torna prioridade, o céu entrega com alegria tudo o que é necessário.
As soluções não aparecem para quem apenas cruza os braços, mas para quem planta mesmo em meio à escassez e ousa acreditar quando todos duvidam. A fé é o que faz você levantar mesmo sem saber o que virá depois. É a fé que o impulsiona a continuar, mesmo quando tudo ao redor grita para parar. Quando Deus encontra um coração disposto, Ele responde com direção e abundância. Você está mais perto do que imagina e talvez a próxima curva seja justamente o ponto onde a resposta o aguarda. Nunca subestime os recursos que tem em mãos hoje. Uma ideia aplicada, um talento colocado em prática, um simples ato de coragem. Pequenas sementes escondem colheitas grandiosas. A multiplicação começa no ordinário, mas é acelerada pelo extraordinário de um Deus que não falha. O mesmo que alimentou multidões com apenas 5 pães é aquele que olha para a sua vida agora. A provisão não vem pela força, mas pela confiança. Ela se manifesta quando você planta fé e colhe fidelidade. Por isso, permaneça firme. Resista ao impulso da dúvida. Alimente sua mente com promessas. Fortaleça seu espírito com verdades eternas. Cerque-se de palavras que constroem. A sua fala deve refletir o futuro que deseja viver. Fale como quem já recebeu. Caminhe como quem já conquistou. Adote a confiança de quem tem plena convicção de que o que se aproxima é grande demais para ser contido. A abundância está vindo em sua direção e ela não virá sozinha. Junto com ela, chegam honra, reconhecimento e a oportunidade de viver uma nova fase marcada por propósito e plenitude. Se desejar apoiar este canal, clique no botão Valeu abaixo e contribua com o valor que tocar o seu coração. Pode ser 2, 5 ou 10. Cada contribuição é recebida com gratidão e retorna multiplicada para a sua vida. Respire fundo e siga adiante. Aquela ferida que você guardou por tanto tempo hoje é sinal de vitória. O que antes trouxe dor não veio para te destruir, mas para te fortalecer. Existe uma unção reservada para quem enfrentou dores intensas e escolheu não se tornar amargo. Você não foi destruído, foi lapidado. Cada lágrima teve propósito. Agora elas florescem em sabedoria, resiliência, empatia e prosperidade. Algo grandioso está sendo gerado dentro de você. Algo que só poderia nascer no calor da prova. Nada é desperdiçado por Deus. Aquilo que parecia o fim era apenas o ponto de partida para uma nova identidade. De hoje em diante, sua forma de pensar será diferente. Você buscará multiplicar, abençoar outras vidas, expandir aquilo que antes mal sustentava. A bênção verdadeira não se limita a recursos materiais. Ela traz paz, equilíbrio, clareza e restauração. Ela renova lares, cura relacionamentos e amplia sua visão de futuro. E é exatamente isso que se aproxima. Uma abundância completa que tocará todas as áreas da sua existência. Não será passageira. Deus não oferece restos ou remendos. Ele reconstrói desde a base de forma sólida e inabalável. Mesmo que agora tudo pareça silencioso, não se engane. O silêncio de Deus nunca é ausência, mas preparação. É como a pausa em uma melodia que prepara a nota seguinte. O que está prestes a acontecer em sua vida será digno de celebração. Muito em breve, você vai se emocionar ao lembrar deste instante como o marco da mudança. Se neste momento seu coração acelera, os olhos marejam ou seu corpo arrepia, entenda, não é apenas emoção, é o espírito reconhecendo uma verdade profunda antes mesmo da mente compreender. É o próprio Deus sussurrando ao seu interior. Esta mensagem é para você e é para agora. Não adie. Não empurre a esperança para depois. A bênção precisa de espaço para entrar. Remova o medo, a culpa e a dúvida. Prepare o solo. Algo extraordinário já vem ao seu encontro. Algo que você talvez nem soubesse como pedir, mas Deus já conhece e entregará na hora exata.
Quantas vezes você se imaginou vivendo uma realidade diferente? Pois agora chegou o tempo de sonhar com os olhos abertos, pés firmes e coração pronto. Desta vez, será maior do que tudo o que já sonhou. Não tenha receio de prosperar. Não se culpe por desejar crescer. Afaste pensamentos limitantes. Você não ocupa o lugar de ninguém, porque a mesa é ampla e nela existe um assento reservado com o seu nome. Sua herança está sendo liberada. Tudo aquilo que esteve contido está prestes a transbordar sobre a sua história. E quando isso se manifestar, conte, compartilhe, inspire outras pessoas. A sua conquista não será apenas pessoal, abrirá veredas para muitos. Você se tornará resposta na vida de alguém. A sua abundância alcançará necessidades que vão além das suas. O que acontecer em você vai ecoar em quem estiver ao seu redor. Permita-se ser um canal. A bênção que chega não estaciona em você, ela passa por você. A próxima etapa da sua jornada será guiada por escolhas precisas, oportunidades certeiras e uma intuição afinada com o Espírito. Você perceberá o instante exato de agir. Terá ousadia para dizer sim quando o ambiente disser não. Onde antes havia peso, você enxergará valor e essa lucidez será a sua marca. Perguntarão o que mudou e você saberá responder. Foi fé, foi entrega, foi obediência. Esta palavra que invade o seu coração é uma chave. Ela abre portas, consola nos dias frios e lembra quem você é quando a dúvida tenta retornar. Deus dirige o processo e se Ele está à frente, o final já é vitória. Prepare-se. O ciclo de escassez está se encerrando e o tempo de colheita já desponta. Você sente quando algo dentro de você vibra diferente? Esse aperto bom no peito que faz parar por um segundo? É isso. É o movimento invisível que você aguardou por tanto tempo. Não é acaso nem sorte. É um sinal, um convite silencioso e profundo para alinhar o coração à promessa liberada sobre a sua vida. Quando Deus indica o trajeto, não há erro. O que estava parado começa a avançar com direção nítida. O tempo deixa de ser obstáculo. Tentativas que falharam não são impedimento. Agora tudo começa a ganhar sentido. Você foi separado para viver o extraordinário. Não por ter feito tudo perfeito, mas por permanecer quando tudo gritava desistência. Deus honra quem resistiu. Quem semeou sem ver fruto, quem se levantou mesmo diante da terra seca. Essa terra agora germina. A verdadeira prosperidade não nasce nas mãos, mas no coração. O que floresce aí dentro, neste instante, é a semente de um novo tempo. Você passa a perceber oportunidades onde antes só via barreiras, enxerga saídas onde tudo parecia trancado. Ideias inéditas emergem, sopradas por essa conexão divina. Não se distraia com vozes externas. O mundo não conhece os planos desenhados em silêncio para você e, por isso, muitos não entendem o caminho que escolheu. O que o mundo chama de loucura, Deus chama de fé. É essa fé que agora destrava o extraordinário. Afirme com convicção: a riqueza me pertence. Suas palavras têm potência, criam ambientes, edificam pontes, abrem horizontes. Quando você declara com certeza, o céu se move. Não é apenas uma frase, é uma profecia, um código, o começo de algo imenso. Feche os olhos por um instante e sinta. Seu corpo responde à frequência desse novo nível. Você se conecta a uma dimensão de vida marcada por prosperidade, expansão e colheita. O que estava preso se solta. O que era só ideia toma forma. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades o localizam e você abandona o piloto automático. Agora quem conduz é você, guiado por uma força maior. Este é o seu despertar, a sua virada, e não há retorno. Nada será como antes. Suas escolhas ganham intenção, seus passos têm direção. O medo vira impulso, a dúvida cede lugar à certeza.
Você se lembra de quem é, do que carrega e da promessa que continua viva. Essa consciência rompe grilhões invisíveis, especialmente os criados na mente, que limitavam a visão e sufocavam a coragem. Hoje essas cadeias caem, e no lugar delas nasce uma firmeza que o leva além. Você não precisa de todas as respostas. Precisa seguir, confiar, mergulhar e abraçar este novo tempo com fé inabalável. Ao dizer, eu recebo agora todas as portas abertas para minha prosperidade, você entra em um espaço espiritual onde o impossível vira rotina. É nesse ambiente que acontecem os maiores milagres. Não é acaso, é aliança. E essa aliança não se quebra. Mesmo quando você falha, ela permanece. Neste exato momento, algo adormecido em você está sendo reativado, uma habilidade esquecida, um sonho arquivado, um desejo sufocado pelo medo. Tudo volta à superfície com nova força, porque não se trata apenas de dinheiro, é propósito, missão, impacto. A sua prosperidade é ponte. Toca pessoas, transforma lugares, reacende a fé. Você se torna referência para quem ainda caminha na escuridão. A luz que carrega não ficará mais escondida. Perceba como estas palavras não apenas alcançam a sua alma, elas reprogramam a sua essência. A mudança interior ajusta a realidade ao redor, altera a rotina, orienta comportamentos, amplia a visão. A partir de agora, você pensa como próspero, caminha como vencedor e se posiciona como quem já recebeu. Essa postura move tudo. O mundo espiritual responde à firmeza da sua convicção. E a resposta é favor. Um favor que passa a acompanhá-lo por onde for. Chegou a hora de agir. Declare com firmeza, a riqueza me pertence. E sim, confirme com um coraçãozinho. Não por vaidade, mas como selo desse pacto. É o gesto que confirma que você aceitou o chamado, cruzou a linha e não está apenas ouvindo, está entrando. Há um portal aberto e você já o atravessou. Nada será igual, porque agora você sabe, acredita e vive. Um gesto simples guiado pela fé tem mais força do que um projeto guardado. A prosperidade procura parceiros conscientes, corações dispostos a sustentá-la com maturidade. Deus já liberou o que é seu. Cabe a você estar apto para manter essa abundância erguida. Isso exige mais que desejo. Pede preparo mental, posicionamento firme e visão ampliada. Não adianta pedir bênçãos com a boca se, no cotidiano, as atitudes as rejeitam. O terreno que você cultiva hoje define a qualidade da colheita de amanhã. Sinta, agora, o que você quer viver. Adote o comportamento de quem já possui. Haja como quem já recebeu, porque no espírito tudo já está consumado. O intervalo entre o pedido e a manifestação é o tempo de você se fortalecer por dentro. Enquanto cuida da preparação, o céu cuida do invisível. Quando tudo estiver em harmonia, a colheita chega sem atraso e sem esforço forçado. As peças se encaixam, o fluxo acontece. E quando olhar para trás, entenderá. Cada obstáculo foi adubo para enraizar você. Nada se perdeu, tudo cooperou. À medida que você amadurece, novas ideias florescem, as pessoas certas se aproximam e as oportunidades começam a orbitar ao seu redor. Não será acaso, será resultado. Prosperar não é apenas receber, é sustentar, é ter estrutura emocional para lidar com o crescimento. Por isso, o preparo vem antes. Uma bênção recebida sem base vira peso. Com fundamentos, torna-se legado. É isso que está germinando em você. Estrutura, força interior, clareza de visão. Não diminua os seus desejos. Sua voz tem frequência, e frequência modela a matéria. Diga com fé o que está semeando hoje. Fale com entusiasmo, manifeste presença. Não se encolha diante da grandeza para a qual nasceu. Você foi criado para a plenitude, para espelhar a generosidade divina neste mundo. A miséria não faz parte do seu chamado. A limitação não define a sua identidade.
A escassez não faz parte da sua herança espiritual. É chegada a hora de deixar para trás o traje apertado da sobrevivência e assumir o manto amplo da realização plena. A partir de agora, você perceberá que aquilo que antes parecia distante se tornará próximo de maneira natural. Pessoas que falam a sua língua irão surgir. Ideias conectadas ao seu propósito vão se multiplicar. Portas que antes pareciam inalcançáveis se abrirão sem esforço, pois o solo já está fértil. Onde há preparo, nasce a provisão. Onde existe verdade, há movimento. Onde a fé permanece constante, as respostas se tornam inevitáveis. Neste momento, sua terra está sendo regada, e o que está prestes a germinar surpreenderá até os mais incrédulos. Cada palavra que sai da sua boca repercute no campo espiritual. Cada pensamento alinhado com pureza, justiça e nobreza atrai os sonhos que você carrega. E saiba, você não caminha sozinho. Há um céu inteiro aguardando o seu sim, torcendo pela sua mudança e esperando o seu compromisso com a sua grandeza. Essa jornada exige esforço, mas o esforço vem acompanhado de glória. Porque, enquanto você prepara o terreno, Deus se encarrega da colheita. E quando Ele cuida, nada falta. Consegue sentir? Há algo novo emergindo, não apenas no que é visível, mas dentro de você. Uma consciência mais desperta, um olhar mais atento, um coração mais aberto. Tudo isso converge para um único propósito: prosperar. Prosperar com leveza, equilíbrio e sentido. Não por vaidade, mas por missão. Sua abundância não será apenas para você, mas também para todos que serão alcançados através de você. A riqueza que hoje você cultiva será semente de restauração para famílias inteiras. Ela curará histórias passadas e trará cura até para sua árvore genealógica. Respire fundo. Este é o instante da virada. As sementes estão em suas mãos. O solo está pronto e está sendo trabalhado pela sua fé, pelas suas palavras e pela sua decisão de se transformar internamente. Agora é tempo de plantar. Plante com intenção, com alegria, com esperança. Quem planta esperança, colhe fartura. Você está exatamente onde deveria estar, à beira do florescimento. Tudo começa no interior da sua mente, porque é nela que o invisível ganha forma. É no espaço secreto do coração que a fé germina antes mesmo de alcançar a realidade. Quanto mais forte e verdadeira for a imagem que você cultiva por dentro, mais rapidamente o universo se organiza para materializar o que já é seu por direito. Isso não é apenas sobre sonhar acordado, mas sobre sentir com intensidade a ponto da realidade se curvar diante da sua convicção. Quando você visualiza de maneira consciente, ativa uma engrenagem espiritual invisível, mas poderosíssima, que conecta seus desejos à ação divina. Esse processo não é superstição, é fé em movimento, é alinhamento com a origem. Existe um brilho único no olhar daqueles que já venceram por dentro. Esses olhos percebem o que ninguém mais vê e habitam o centro do cuidado de Deus. O segredo é a gratidão. Seja grato mesmo antes de ver resultados, porque a gratidão é o ímã mais poderoso que existe. Ela atrai tudo o que está a caminho. Ao romper com a mentalidade da escassez, não apenas o dinheiro se transforma. Relacionamentos se aprofundam, a criatividade floresce, ideias encontram terreno fértil e o medo dá espaço à coragem. O que estava parado começa a se movimentar. Oportunidades escondidas se tornam evidentes, porque você mudou, e quando você muda, tudo muda. O exterior é reflexo do interior. Dívidas são temporárias, mas o propósito é eterno. Não defina sua identidade pelas contas que paga, mas pelo chamado que recebeu. Você nasceu para multiplicar, para inspirar e para transformar. Tudo começa quando você rejeita a crença de que não pode ou não merece.
Sua voz precisa declarar essa decisão, e seus pensamentos devem sustentar essa nova identidade. No momento em que deixa de se ver como vítima da escassez e passa a se enxergar como protagonista da abundância, sua história muda e muda para sempre. Deus está removendo os bloqueios que cegavam a sua visão. Ele está revelando trilhas ocultas e trazendo conexões divinas que acelerarão o seu propósito. Mas lembre-se, tudo começa dentro. É no silêncio das suas orações, nas declarações sem plateia, que os fundamentos são estabelecidos. A escassez perde poder quando você para de alimentá-la com medo. A abundância cresce quando você escolhe, todos os dias, acreditar que nasceu para o melhor. E essa escolha, mesmo pequena, tem poder de mudar tudo. Não reduza suas expectativas. Continue agradecendo, continue afirmando. O fluxo está a caminho, não porque você é mais do que os outros, mas porque não aceitou menos do que aquilo que Deus prometeu. A liberdade financeira nasce no espírito, cresce na mente e se manifesta no mundo material. A sua história está sendo reescrita com linhas de fé, coragem e ousadia. Se você sente no coração o desejo de apoiar este canal, clique no botão Valeu abaixo deste vídeo e contribua com o valor que sentir. Pode ser 2, 5 ou 10. Cada ato de generosidade é semente, e toda semente gera frutos multiplicados. Algo está se movendo nos bastidores da sua existência. Mesmo que os olhos não vejam ainda, uma brisa suave já sopra, anunciando a chuva que vem. A provisão já foi liberada. Ela deixou o lugar onde estava retida e segue agora com precisão em direção à sua vida. Deus não falha nem volta atrás em suas promessas. O que foi dito será cumprido. Quando a fé se mantém firme, mesmo em meio ao silêncio, o céu trabalha em favor dos que confiam. Portas fechadas começam a ranger, conexões distantes se aproximam. Um e-mail inesperado, uma conversa despretensiosa, um encontro improvável. Nada é coincidência. Deus usa detalhes para construir as maiores reviravoltas. A provisão não se manifesta apenas em dinheiro. Ela vem acompanhada de ideias inéditas, de clareza em decisões antes confusas, de compreensões que antes pareciam inalcançáveis. É nesse ambiente de expectativa que os milagres nascem. Fé não é apenas emoção, é escolha. É a decisão de seguir, mesmo quando tudo ao redor parece parado. A verdadeira prosperidade não cai do céu como algo aleatório. Ela brota do interior, do solo fértil que você rega com pensamentos consistentes e atitudes conscientes. A colheita é consequência direta da sua postura, fruto da sua coragem de continuar, mesmo sem todas as respostas. E quando você se mantém fiel à direção que Deus coloca em seu coração, tudo se encaixa. O mais extraordinário é que quando a provisão chega, ela sempre excede. Deus não entrega o mínimo. Ele revela a grandeza através do transbordar. Ele não apenas supre necessidades, ele surpreende com abundância. E quando isso acontece, algo em você se expande. Você passa a fazer mais, impactar mais, transformar mais. Sai da lógica da sobrevivência e entra no terreno do propósito. A prosperidade deixa de ser um fim e se torna uma ferramenta para cumprir missão. A provisão já foi liberada no invisível. Agora, só falta se materializar. E se o céu, às vezes, parece silencioso, não é esquecimento, é preparação para algo imenso. No silêncio, você encontra força. Na espera, suas raízes se aprofundam. E na antecipação, o sabor da vitória já invade sua alma antes mesmo de se concretizar. Quem visualiza com fé, vive o futuro antes que ele se torne presente. É como se já tivesse firmado um contrato espiritual e apenas aguardasse a entrega. E essa entrega chega, porque o universo não resiste a um coração firme, agradecido e cheio de convicção. Visualizar não é apenas sonhar.
mas experimentar por dentro uma realidade futura com tanta intensidade que corpo, mente e espírito já a reconhecem como presente. Nesse instante, tudo ao redor começa a conspirar em seu favor. A realidade externa se curva diante da certeza interna. A clareza é a chave. Quanto mais detalhes você inclui em sua visualização, mais nítida será a manifestação. Imagine o som, os aromas, as cores, o toque, o sabor da conquista. Seu cérebro não distingue o que é vivido do que é sentido intensamente. Por isso, mergulhe fundo, use a emoção, crie com a mente, invoque com o coração. Quando fé e imaginação se unem, você se torna um campo magnético de milagres. E milagres sempre escolhem habitar onde existe preparo. Aquilo que você deseja fora de si precisa primeiro existir dentro de você. Nunca subestime o poder de uma imagem mental nascida da fé. É através dela que Deus anuncia o que está por vir. É assim que ele sussurra: o futuro está pronto. Eu não desisti de você. Cada vez que você repete essa prática com sentimento verdadeiro, rega uma semente espiritual. Mostra ao invisível que acredita. E quem crê de verdade não recua, não cede à dúvida, não espera a confirmação. Quem crê já vive como quem tem, e é essa postura que ativa o favor. Enquanto muitos aguardam um sinal para começar, os que prosperam criam esse sinal dentro de si. Não pedem licença à realidade. Eles declaram com firmeza uma nova existência. O universo responde à dignidade com que você se trata. E a fé em silêncio emite uma frequência que ressoa no mundo espiritual. Visualização com propósito. É oração sem palavras. É clamor silencioso que o céu interpreta com perfeição. Foi esse segredo que transformou desertos em jardins e caos em bênçãos. Mantenha o olhar da alma fixo no que deseja. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, permaneça. Mesmo quando tudo parece oposto, mantenha-se firme. Visualizar com fé é desafiar a dúvida, é manter acesa uma esperança sagrada. Não é fantasia, mas antecipação de uma vitória já decretada. Quando mente e coração vibram em sintonia, abre-se um portal por onde o sobrenatural entra. Esse canal, porém, precisa estar limpo, sem medo, sem inveja, sem mentalidade de escassez. Proteja sua visão como quem guarda um tesouro, porque ela é o mapa do seu propósito. Vale mais que qualquer coisa, pois carrega o código da sua realização. Quem enxerga com os olhos da fé não se limita pelas aparências. Você não precisa que outros aprovem sua jornada, porque eles não viram o que você viu. Só você conhece o peso e a luz da promessa que carrega. Só você sentiu o fogo queimando no peito, e isso já basta. O céu só precisa de uma resposta: o seu sim. Um coração que declara "eu acredito" é suficiente para colocar tudo em movimento. Pessoas, tempo, recursos e até as dificuldades passam a cooperar. Uma alma alinhada ao propósito nunca caminha sozinha. Ela atrai anjos, oportunidades e encontros certos. Transforme sua visualização em um ritual sagrado. Separe um momento só seu. Feche os olhos, respire, entre no cenário do futuro que já é seu. Sinta, converse, abrace, agradeça. A gratidão sela o pacto com a fé. Quando você agradece antes de receber, declara ao céu: "eu já tenho". E o universo responde a essa convicção sem hesitar. Não há força maior que um coração que crê antes de ver. Essa é a fé que move dimensões. Essa é a linguagem compreendida pelas coisas invisíveis. Quando você fala nessa frequência, o mundo visível obedece. A matéria se curva. O amanhã é moldado pelos pensamentos que você cultiva hoje. Por isso, pense alto, pense com pureza, pense com coragem. Não permita que a realidade limite o seu sonho. Use-a apenas como base para subir mais alto. A visualização sincera o retira do território da esperança e o leva ao território da convicção. Quem tem convicção já venceu.
A mente convence o corpo age com intenção e tudo ao redor entra em sintonia com esse padrão. É nesse ponto que o milagre acontece. Não porque você esperou, mas porque decidiu que era a hora. Jamais permita que os olhos naturais definam o tamanho da sua fé. Existe um universo inteiro trabalhando em silêncio a seu favor. Se Deus lhe deu o dom da visualização, não foi por acaso. Ele sabia que você precisaria dele para caminhar sobre águas, enxergar o invisível e tocar o que parecia inalcançável. Honre esse presente, visualize com firmeza. Experimente o sabor da vitória. Viva hoje como quem já conquistou. Quando a dúvida tentar se aproximar, lembre-se da promessa. Volte ao seu lugar secreto, onde tudo começou. Porque foi ali, no silêncio cheio de fé, que o impossível já reconheceu o seu nome. Se sentir no coração o desejo de apoiar este canal, clique no botão Valeu abaixo do vídeo e contribua com o valor que desejar. Pode ser 2, 5 ou 10. Cada gesto é semente e toda semente volta multiplicada. Agora siga adiante. Algo já está se rompendo dentro de você. Correntes invisíveis estão se desfazendo elo por elo, abrindo espaço para uma liberdade que talvez você nem soubesse que precisava. A escassez que tentou se instalar por tanto tempo está sendo derrotada por uma consciência nova que desperta em você. Não é mais sobre sobreviver. É hora de prosperar, de abandonar a mentira de que não pode, não merece ou não é capaz. A verdade está vindo à tona e ela proclama com autoridade: você é herdeiro da abundância. A mente que aceitava migalhas agora se expande com uma visão de fartura. É o momento de parar de reduzir seus sonhos para caber no tamanho dos seus medos. A mentalidade da falta é enganosa. Ela confunde, manipula e insiste em dizer que o amanhã será apenas repetição do ontem. Mas isso está mudando. A cada palavra de fé que você libera e a cada pensamento alinhado com o divino, uma nova realidade é erguida dentro de você. Aquilo que antes limitava, agora serve de impulso. O que parecia prisão se revela como empurrão para o próximo nível. E tudo começa com uma decisão íntima. Não aceito mais viver abaixo do que Deus planejou para mim. Cada vez que você rompe o ciclo da falta, algo novo nasce. Quando olha para o pouco com gratidão e grandeza, o céu se move ao seu favor. A abundância não é privilégio de alguns, mas direito daqueles que têm coragem de assumir a própria identidade espiritual. Você não precisa implorar pelo que já foi prometido, apenas alinhar o coração com essa promessa. Nesse alinhamento, correntes caem, dívidas perdem domínio e portas se abrem. Prosperidade não é só dinheiro, é dormir em paz, é acordar com direção, é ter tanto que pode abençoar outros sem medo de escassez. Quando declara isso com convicção, não é só o universo que ouve. Você mesmo é transformado. Suas palavras criam estruturas, moldam caminhos, constroem realidades. Por isso, fale como quem já é livre, agradeça como quem já recebeu, ande como quem tem certeza de estar sendo conduzido para algo grandioso. A escassez perde força diante de quem decide não aceitar menos do que o plano de Deus. A vida não responde ao desespero, mas à fé. Mesmo que hoje você atravesse o vale, esse lugar não define o seu destino. É no solo seco que Deus planta colheitas abundantes, porque ali você aprende a confiar, a profetizar e a enxergar além do que os olhos mostram. Você sabe, mesmo sem ver, que algo em você se recusa a desistir. Essa persistência espiritual é a chave que abre portas. Não importa quantas vezes ouviu um não, quando a sua vibração interna muda, os sims começam a ecoar. Pense em quantas vezes o medo gritou mais alto e o saldo não cobria as contas. Tudo isso não foi o fim, mas o ponto de partida. A crise nunca é o fim, é o berço da transformação. Sua mente, agora alimentada pela verdade, inicia uma revolução.
Se esta mensagem chegou até você hoje, é porque o céu decidiu lembrá-lo de quem você é. Você nasceu para mais. Recuse as migalhas emocionais, espirituais ou financeiras. Dê o passo, ainda que pequeno, porque um gesto simples feito em fé ativa o favor. E o favor não segue a lógica, ele flui na frequência da fé. O pouco nas mãos de quem crê se multiplica, e quando a multiplicação chegar, encontrará você preparado, enraizado, maduro. Trate cada centavo como semente, cada sonho como destino. A mentalidade da falta ensina a segurar por medo de perder, mas a mentalidade da abundância liberta e mostra que sempre virá mais. Quem é filho do dono de todo o ouro e toda a prata não vive limitado. Quando você não via saída, Deus já desenhava a rota. A dor que sufocava foi o empurrão para a sua virada. Foi ela que o levou a olhar para dentro, confrontar o que precisava mudar e crescer em silêncio. Esse crescimento silencioso é agora o solo fértil da maior colheita da sua vida. A vida que antes parecia esmagar, agora vai elevá-lo. Não porque foi fácil, mas porque você não desistiu. Não porque não doeu, mas porque escolheu não permanecer na dor. Cada desafio trouxe uma chave. A rejeição ensinou sobre valor. A escassez ensinou criatividade. A perda revelou o essencial. Nada foi desperdiçado. Cada etapa o refinou como ouro provado no fogo. O que o mundo chamou de fracasso, o céu chamou de preparação. Hoje você olha para trás e percebe que não perdeu nada, ganhou força. Portas fechadas se transformaram em caminho para portas maiores. A verdadeira prosperidade não começa no extrato bancário, mas na mente curada. É isso que acontece agora com você. A dor se transforma em clareza, a ferida em propósito. Você não é mais o mesmo que chorava no escuro. Hoje entende que foi justamente a dor que ativou o chamado. Quem aceita ser transformado se torna instrumento poderoso nas mãos de Deus. A beleza em quem atravessou a dor e escolheu brilhar. Esse brilho não é vaidade, é testemunho. Ele anuncia: eu sobrevivi, eu venci. E esse testemunho abre portas, atrai pessoas, gera alianças. Cicatrizes reveladas se tornam faróis, e a riqueza que vem é consequência de quem aprendeu a liderar a si mesmo. Deus está prestes a colocá-lo em lugares onde sua história será resposta para muitos. Não é mais tempo de apenas sobreviver, mas de florescer. O que antes o calava, agora dá autoridade. Cada parte da sua caminhada será ponte para levar outros à esperança. E onde existe esperança, existe caminho. Onde há caminho, há avanço. E onde há avanço, há prosperidade. A riqueza que nasce em você não é apenas financeira, é espiritual, emocional e mental. É completa. Ela surge quando você decide transformar dor em missão. Quem entende isso vê cada desafio não como castigo, mas como lapidação. Tudo o que Deus permite, Ele transforma. Ele nunca desperdiça processos. Se você passou por tudo, é porque Ele sabia. Você não apenas resistiria, mas venceria. E quem vence, aprende a liderar. Quem lidera, inspira. Quem inspira, prospera. O universo carrega uma lei silenciosa. Tudo o que você transborda retorna. Se derrama cura, recebe saúde. Se doa perdão, recebe paz. Se compartilha fé, recebe direção. E quando vive com propósito, os recursos fluem. Riqueza não é acúmulo, é atração. Este é o tempo da colheita. Basta de se esconder em dores antigas. Basta de repetir histórias que não servem mais. A vida está chamando você para o próximo nível. E esse novo nível exige uma versão nova, mais confiante, mais leve, mais conectada à essência. O ouro só brilha após o fogo, e você passou pelo fogo e sobreviveu. Agora é hora de brilhar. A graça de Deus vai surpreendê-lo de formas que jamais imaginou. As pessoas certas estão a caminho, portas inesperadas se abrirão, recursos chegarão até você e no íntimo você reconhecerá:
Não foi sorte, foi preparo, foi resistência, foi fé, foi a decisão diária de seguir adiante, mesmo quando doía, mesmo quando parecia impossível. Essa força o céu honra, e quando a honra vem de Deus, ela não chega sozinha. Traz junto direção, provisão e estrutura. Chegou o tempo de transformar tudo o que viveu em impulso. As dores que marcaram o passado se tornam agora estratégias para vitórias. As lutas internas se convertem em autoridade visível. O que um dia feriu, hoje fortalece. O que atrasou seus passos, hoje reposiciona. Você não é apenas alguém que suportou, você é chave de acesso, resposta viva, transformação em movimento. Onde seus pés tocam, algo se move. Nenhum momento foi perdido. Cada lágrima silenciosa, cada noite mal dormida, cada oração sussurrada foi vista pelo céu. Deus, que tudo observa, já escreveu um novo capítulo para a sua história. Nesse tempo novo, a dor deixa de ser o centro e se torna apenas o pano de fundo. O foco agora é você, de pé, de cabeça erguida, com o coração limpo e as mãos abertas. É esse coração alinhado ao propósito que atrai a verdadeira prosperidade. A bênção do Senhor já está em movimento. Ela não carrega medo, não traz culpa, mas se manifesta com leveza, poder e paz. Ela enriquece todas as áreas, relacionamentos, saúde, finanças e ideias. E quando chega, você sente. Não há confusão, apenas clareza. Não existe ansiedade, só certeza. A dor cumpriu seu papel. Agora a abundância assume o comando e você está pronto para viver o novo tempo. O fato de ter chegado até aqui não é acaso, é sinal. Algo grandioso está prestes a acontecer e seu espírito já percebe. A colheita está madura, as oportunidades estão prestes a se apresentar. Este não é um tempo de espera, mas de avanço. O céu declara: o momento é agora. Não se trata mais de aguardar passivamente, mas de se mover com convicção em direção ao que já foi liberado. Algo acendeu dentro de você e você sabe. Chegou a hora de assumir a vitória enviada ao seu encontro. As janelas do céu estão abertas e basta se posicionar para receber. Este instante não é comum. Ele carrega o desenrolar de algo imenso. Você construiu com coragem, fé e perseverança. Depois de cada queda, levantou-se mais forte. Após cada batalha, consolidou raízes. Agora, tudo se alinha de maneira sobrenatural. A virada financeira que você tanto esperava já começou. O processo está em andamento. Cada passo de fé do passado se tornou solo fértil para a prosperidade florescer. O que parecia distante já se aproxima com rapidez. O seu nome está sendo associado à abundância. O céu que acompanhou cada movimento agora libera o que é seu por herança. A verdade é clara. Prosperidade não é sonho inalcançável. Ela nasce quando você aceita quem realmente é. Você não está apenas desejando mais, está reconhecendo que nasceu para viver o melhor. É filho do Criador, herdeiro de promessas. Declare com fé: eu sou próspero, eu sou abençoado. O meu nome está registrado na abundância. Diga isso com todo o coração. Quando fala com convicção, tudo ao redor se realinha. Sua energia se eleva, sua frequência se ajusta e o universo responde. Esse é um princípio espiritual inquebrável. Aquilo que você declara com fé, você atrai. A prosperidade já está ao seu redor, esperando o seu alinhamento. Sua fé, unida a ações coerentes, é o que abre portas. O céu está atento às suas palavras. Toda vez que afirma com fé, você planta a colheita que virá. Mas lembre-se, fé sem ação não gera resultado. Agir com fé é caminhar com a certeza de que o solo já está pronto para o sucesso. É decidir com a confiança de quem sabe que é abençoado. O tempo de apenas observar acabou. Este é o tempo de se movimentar. E quando você se move em fé, a prosperidade vem sem resistência. Não é questão de correr, mas de agir com precisão. Agora você entende.
O que está chegando até você é necessário, exato, alinhado ao propósito. Deus não falha em cumprir o que promete. Como está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. Generosidade, quando associada à fé, ativa portas que só o céu pode abrir. Quando você doa com alegria, quando contribui com gratidão, a engrenagem espiritual se move e libera multiplicação. Um coração generoso atrai oportunidades. Prosperidade verdadeira não nasce do acúmulo, mas do fluxo, da capacidade de compartilhar, dividir e contribuir. O universo responde à energia da abundância com ainda mais abundância. Por isso, continue declarando, continue caminhando, continue confiando. Você está exatamente no centro do que o céu está fazendo. Este é o instante de reconhecer o poder que carrega e reivindicar a abundância que já lhe foi concedida. Não permita que a dúvida ocupe espaço. O tempo é agora. Quanto mais se posiciona com fé, mais o caminho se abre sob seus pés. Aquilo que você acredita com todo o coração começa a se materializar. Suas orações, sua fé e suas palavras já estão sendo respondidas. As oportunidades estão preparadas, apenas aguardam o seu passo. Agora é sua vez. Escolha viver a abundância com coragem. O tempo da virada chegou. Você não está mais esperando, você já está na jornada. E a cada passo, seu destino é reescrito, mais próspero, mais pleno, mais abençoado. Tudo o que você precisa é manter sua fé alinhada à visão que já carrega dentro de si. Continue declarando com firmeza aquilo que é seu por promessa divina. Toda atitude sustentada pela fé retorna multiplicada em abundância. Você já está trilhando o caminho correto. Siga adiante com confiança. A prosperidade está próxima, batendo à sua porta, pronta para se manifestar de forma grandiosa. A prosperidade se manifesta primeiro como uma atmosfera interna. Quando você decide cultivar serenidade, clareza e confiança, o exterior responde automaticamente. Sua vida começa a refletir o equilíbrio que você construiu dentro de si. O universo não falha em responder a quem age com consistência. O segredo não está em grandes gestos ocasionais, mas em pequenos passos diários, sustentados pela fé. É a repetição de escolhas corretas que abre portas definitivas. A abundância não é apenas recurso material, ela é também percepção. Uma mente treinada para enxergar oportunidades descobre riquezas escondidas, onde outros só veem obstáculos. Cada decisão tomada hoje está conectada a colheitas futuras. A pressa busca atalhos, mas a sabedoria constrói fundamentos. Quanto mais sólido o alicerce, mais duradouro será o edifício da sua prosperidade. Não subestime o poder das palavras que você pronuncia. Sua linguagem cria atmosferas, inspira movimentos e direciona a energia. Quando você fala em fé, o ambiente se reorganiza a favor do que declara. A gratidão é a senha que destrava níveis mais altos. Aquele que aprende a agradecer pelo pouco prepara o coração para administrar o muito. Não se trata de religiosidade, mas de uma lei universal de expansão. Prosperar exige disciplina emocional. Nem sempre o cenário externo será favorável, mas um espírito firme sabe atravessar tempestades com esperança intacta. É essa postura que mantém o fluxo da abundância ativo. O mundo está cheio de distrações, mas quem mantém o foco em seu propósito cria uma blindagem espiritual e mental contra o que tenta desviar. A clareza de destino protege contra a perda de energia. Você não está competindo com ninguém. A abundância é suficiente para todos. Comparar-se limita, mas celebrar as conquistas alheias abre espaço para o seu próprio crescimento. A verdadeira riqueza é ser livre.
Livre para escolher, livre para compartilhar, livre para expandir seus horizontes sem amarras de medo ou escassez. O ambiente em que você se coloca influencia diretamente sua prosperidade. Cercar-se de pessoas que acreditam, que sonham grande e que vibram em esperança amplia sua própria visão. Toda mudança duradoura nasce de dentro. Não adianta apenas trocar circunstâncias se a mentalidade permanece presa à escassez. O que realmente transforma é a renovação da mente. A abundância flui melhor quando você entende que não é dono, mas canal. Ao se perceber como instrumento, você libera espaço para que o fluxo continue ativo, beneficiando a muitos. A espera nunca é desperdício. Enquanto você pensa que está parado, o céu organiza detalhes, cria conexões e prepara a estrutura necessária para receber o que virá. As promessas não se perdem no tempo. Elas aguardam apenas o momento certo para se cumprir. O que parecia atrasado era, na verdade, o preparo para que você estivesse pronto. A prosperidade traz responsabilidade. Quanto maior o recurso, maior a necessidade de consciência. É por isso que o processo molda antes de entregar, para que você sustente com maturidade o que está vindo. Cada desafio traz em si um código de crescimento. Quem aprende a decifrá-lo transforma dor em sabedoria e sabedoria em prosperidade prática. A energia que você transmite atrai circunstâncias semelhantes. Um coração leve, confiante e aberto gera encontros inesperados e soluções criativas. Nada acontece por acaso. Cada detalhe, cada conversa, cada oportunidade é uma peça do quebra-cabeça maior que está sendo montado em sua vida. Nunca esqueça, prosperidade é identidade. Você não precisa conquistá-la como quem busca algo distante, mas manifestá-la como quem revela o que já carrega dentro de si. A prosperidade não se resume a resultados imediatos, mas a um estilo de vida. Ela é construída em silêncio, no espaço onde ninguém aplaude, mas onde você permanece firme. A disciplina de se levantar todos os dias com clareza de propósito é o que diferencia quem apenas deseja de quem realmente conquista. É nesse lugar de constância que o invisível começa a se mover ao seu favor. A abundância encontra solo fértil em corações que decidem não negociar sua fé. As circunstâncias podem oscilar, os números podem não parecer suficientes, mas a decisão de acreditar acima das aparências abre canais invisíveis que surpreendem até a lógica mais rígida. Prosperidade é, antes de tudo, um ato de coragem interior. Cada adversidade que você enfrentou serviu como um treinamento invisível. O que parecia atraso era fortalecimento. As lágrimas que caíram regaram sementes que agora florescem em sua vida. Nenhum esforço foi em vão. As batalhas internas criaram a estrutura que sustenta a abundância que está prestes a se manifestar. Prosperar não significa apenas acumular recursos, mas desenvolver a habilidade de multiplicar o que chega até você. Aquele que aprende a usar bem o pouco se torna apto a administrar o muito. Deus não entrega grandezas em mãos despreparadas, mas honra os que cuidam com diligência do que possuem. A mente é o primeiro campo de batalha. Pensamentos limitantes tentam te convencer de que você não pode ir além. Mas quando você decide alimentar a mente com palavras de fé e visões de futuro, esses limites se dissolvem. Uma mentalidade próspera é a porta para conquistas duradouras. O universo responde à ação. Não basta apenas esperar que as coisas aconteçam. Quando você dá um passo, mesmo pequeno, a realidade se ajusta para abrir novos caminhos. A abundância não é atraída pela inércia, mas pelo movimento inspirado. A riqueza se revela também na capacidade de compartilhar. Quando você entende que aquilo que recebe não termina em você, mas se torna instrumento para abençoar outros, o fluxo da prosperidade aumenta. Quem multiplica vidas sempre atrai multiplicação de recursos. O silêncio do céu
não deve ser confundido com abandono. Muitas vezes, o aparente vazio é apenas o período em que tudo está sendo organizado em seu favor. É como uma semente sob a terra, invisível aos olhos, mas cheia de vida em processo de expansão. A abundância não se manifesta onde existe amargura. Corações pesados pelo ressentimento bloqueiam o fluxo natural da prosperidade. Quando você escolhe perdoar, liberar e seguir em paz, cria espaço para que coisas maiores possam chegar. A prosperidade exige visão. Quem enxerga apenas o presente tende a se prender em limitações momentâneas. Mas quem projeta o olhar para o futuro já começa a viver de acordo com ele. É a imagem mental do que você acredita que direciona seus passos no agora. A constância é a chave que abre portas que a pressa jamais alcançaria. Caminhar diariamente com disciplina, mesmo quando não há sinais visíveis, constrói resultados sólidos. Enquanto muitos desistem, os constantes avançam até alcançar. Deus nunca desperdiça processos. Tudo aquilo que você passou, mesmo o que parecia inútil, foi treinamento. Hoje, você carrega ferramentas que jamais teria adquirido sem as lutas enfrentadas. Cada dor se transformou em degrau para uma vitória maior. A abundância também se revela na criatividade. Em tempos de limitação, é ela que abre horizontes e mostra caminhos inesperados. Uma mente inspirada consegue transformar obstáculos em oportunidades de crescimento e expansão. A prosperidade se expande em ambientes de celebração. Quando você aprende a comemorar pequenas vitórias, envia uma mensagem de que está pronto para conquistas ainda maiores. O universo responde à alegria com multiplicação. Não se trata apenas de desejar abundância, mas de se preparar para ela. Aquele que organiza, planeja e ajusta sua vida demonstra maturidade para receber mais. Prosperidade não é acidente, é resultado de preparo consciente. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você acredita com intensidade, mesmo sem provas, abre espaço para que o impossível se torne realidade. É essa confiança que ativa o sobrenatural em sua vida. O tempo da espera fortalece raízes. Árvores que crescem rápido demais são frágeis ao vento. Mas aquelas que criam raízes profundas permanecem firmes, mesmo nas tempestades. Assim também acontece com sua prosperidade. Quanto mais sólida a base, mais duradouro o resultado. Cada palavra de gratidão abre uma porta. Aquele que reconhece o que já tem, atrai mais. A ingratidão fecha os céus, mas a gratidão multiplica o que parecia pouco. É a chave simples que conecta você à abundância constante. Prosperar é aprender a transformar dor em propósito. O que machucou no passado, agora, pode se tornar ferramenta para ajudar outros. A riqueza mais poderosa nasce quando você entende que sua história é semente de transformação. O céu já liberou sobre você a abundância. O que falta é apenas o alinhamento interno para recebê-la. Quando sua mente, coração e ações se unem em uma mesma direção, o fluxo se intensifica e nada consegue deter a manifestação. Se você chegou até este ponto, isso já revela a sua determinação. Escreva nos comentários: eu permaneci até o fim, porque não sou alguém que desiste. Eu vou prosperar. Assim que você comentar, deixarei um coração em sua mensagem como sinal de confirmação. Agora, clique em um dos vídeos que aparece na tela e descubra como construir riqueza a partir do zero. A sua preparação já aconteceu. Você está pronto.